Fala pessoal, tudo bem com vocês? Wellington Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Que bom ter você aqui para mais esse bate-papo à mesa, tá bom? O assunto de hoje está muito especial. Por quê? Nós vamos falar sobre ministério pastoral, tá bom? E aí, é bíblico, não é bíblico? Quais são os seus benefícios? Quais são as suas dificuldades? E também sobre o ministério itinerante, tá bom? Aqueles pregadores que pregam fora, que levam a mensagem de Deus para fora. E aí? É bíblico, não é bíblico? O que nós podemos aprender? Quais são os paralelos entre os dois? Qual o benefício que os dois trazem para a obra de Cristo? Tá bom? Tenho certeza que esse podcast vai te ajudar a aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Talvez você é pastor, talvez você quer ser pregador, talvez você é jovem. Querendo ou não, esses ministérios alcançam você aí, tá bom? Então tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Fica comigo, que esse bate-papo vai ser muito interessante. Bora lá? Pessoal, e para isso, nós estamos recebendo aqui hoje nosso amigo, pastor Adriano Garcês, que é casado com a pastora Tayane Antunes, pai da Bianca, da Bruna, do Emanuel, né? Nosso amigo aí, tá sempre conosco, Deus abençoe sua vida. Pastor, um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Que bom ter aqui para conversar com o senhor sobre esse assunto, tenho certeza que vai ser edificante. Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Eu quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Jesus Mais, para mim, é uma honra. Estamos aqui para somar pelo reino. Eu acredito também que vai ser uma conversa muito edificante para abençoar os nossos ouvintes neste dia. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Obrigado. E então vamos lá? Para o pessoal que está em casa aí, vamos começar a tirar um pouco dessas dúvidas. Pastor, eu estou aqui porque, como eu já falei nos bastidores, né, o pastor ele é pastor de uma igreja local, ele prega fora. Ele tem feito a obra do Senhor Jesus aí em diversos locais, não somente no ministério local, mas também pregando fora. E para isso eu trouxe ele aqui para a gente falar sobre esse assunto, sobre esses dois ministérios. E para o senhor, pastor, como é que nós podemos caracterizar esses dois ministérios? Ministério pastoral e ministério itinerante, que estão muito em alta hoje em dia, né? Ao meu ver, tanto o ministério pastoral quanto o ministério itinerante, ambos têm base bíblica. E dentro dessa perspectiva, os dois são de suma importância para a igreja. Nós podemos caracterizar um como local e o outro como em movimento. Mas no decorrer da conversa nós vamos entrar mais a fundo nessas duas questões. O que difere, qual é a simbologia de ambos para a igreja, qual é o proveito, o que hoje nos edifica dentro do propósito de igreja, tanto o ministério pastoral quanto o ministério da itinerância. Uhum. E como é que nós podemos fazer essa diferença, então, pastor? Como é que você citaria essa diferença entre os dois? A primeira diferença ela vem do termo itinerante. Uhum. A palavra itinerante ela é uma palavra derivada do latim e quer dizer está em movimento ou aquele que se move. Então, partindo desse pressuposto que a itinerância ela é dada, eu não sei precisar de onde nasceu esse termo, nem quando ele nasceu. Uhum. Mas hoje o que se utiliza em nosso meio itinerante quer dizer aquele que sempre está em movimento. Já o pastor, ele tem como referência por estar no mesmo ambiente, naquela função, e alguém chega a dizer algo interessante, que o pastor é um exemplo, como alguém que tem uma mangueira para encher várias garrafas que estão num aglomerado. E num determinado tempo que ele está ali naquela comunidade, naquele bairro, dia após dia, labutando, gladiando, ele tem uma proporção de encher todas aquelas garrafas que são simbolismo de pessoas, através do ensino, do cuidado, da edificação. Já o itinerante não. O itinerante, na oportunidade que ele tem, o momento que ele tem, aquele único de trazer a revelação de Deus para as pessoas. Então, no primeiro ponto que a gente pode diferir de diferença é que o itinerante ele está em movimento. O pastor ele tem um referencial local daquele ambiente para cuidar daquelas vidas no acompanhamento. Porém, ambos têm a base bíblica para o ministério. E tem a sua funcionalidade, né? É importante os dois, né? Com certeza. Assim, e até mesmo porque sem um, o outro não existe. Porque todo itinerante ele nasce de um cuidado pastoral. Não existe itinerante sem pastor. Ou não era para existir, né? Ou não era para existir. Boa colocação. Porque todo itinerante, ele tem que estar
tomando aqui o rumo, primeiramente, desse ponto do itinerante, todo itinerante, ele tem que estar debaixo de uma liderança, subordinado a um ministério, até mesmo porque um ministério itinerante de 30 dias de agenda, onde não se tem uma base local para tomar uma Santa Ceia, onde não se tem um tempo para sentar para aprender, ele não pode ser considerado um ministério itinerante, porque ele é alguém que ele não tem uma base, ele não tem uma estrutura, e aí é o que nós chamamos de aventureiro. Porque se você não tem um lugar para tomar Santa Ceia, se você prega todos os dias, 30 dias no mês, você não tem um tempo para cuidar da sua família, você não tem uma referência para sentar, para aprender, isso lá na frente vai dar problema, porque nenhum ministério aparentemente bem sucedido, ele vai justificar tanto uma família destruída, como alguém que caminha sem uma assistência, sem um líder, sem uma casa de oração, sem sentar para aprender, até mesmo porque nós aprendemos assim que só pode ficar de pé para ensinar quem sentou para aprender. Uhum. É interessante isso que você está comentando aí, porque infelizmente nós vemos muitas pessoas que às vezes estão criando essa visão que às vezes pregar é tudo, tá ministrando é tudo, e é importante você pregar, você levar a palavra em outras igrejas e tudo mais, mas eu acho que mais importante do que você fazer é você ser e como você falou, sentar para ouvir, ter comunhão com seus irmãos, porque eu acho interessante porque o ministério itinerante às vezes está muito solitário, né? Se você não tiver em comunhão com a igreja, você não vai ficar firme sozinho, não é verdade? Dentro disso a gente tem duas características. Todo cristão, ao meu ver, biblicamente falando, ele tem aquela chamada de pregar o evangelho. Então pregar é para todos os cristãos, seja no 1 a 1, no ombro a ombro, no corpo a corpo. E tem essa chamada partindo que nós estamos tratando da itinerância, que eu vou usar o termo aqui, que seria indiferente. Por exemplo, tem pastores que eles passaram a vida toda e eles pregaram unicamente naquela igreja, que ele pastoreou, que ele fundou, que ele serviu ao ministério, e isso não vai diminuir em nada o valor dele na obra. E tem aquela chamada do ir para fora, que é o camarada itinerante, que está em movimento, que está aqui, que está ali. Porém, há uma grande diferença entre ser itinerante e se candidatar ao itinerário do ministério. Até mesmo porque a chamada de Deus, ela não gera conflito. Então, assim como você deve conhecer, eu conheço muitas pessoas, amigos nesse caminho de pregação, inclusive pastor muito abençoado, bem sucedido no campo da palavra. Certa feita a gente conversando sobre esse termo, e eu falei assim para ele: pastor, quando que no seu coração pulsou, quando que houve o sinal verde de Deus e você entendeu que havia essa itinerância? Ele disse assim: pastor, eu fiz faculdade, eu virei farmacêutico, porém chegou um tempo que tinha tantos compromissos em Deus que eu tive que escolher ou trabalhar como farmacêutico ou atender a chamada ministerial. E eu optei por atender a chamada ministerial e hoje eu vivo dos cuidados de Deus na chamada ministerial. É diferente de você acordar uma manhã e dizer: hoje eu sou itinerante, não trabalho mais, vou viver de Deus. Não que Deus não possa fazer, Deus pode. Só que a obra de Deus, ela tem um compromisso. E aí você tem pessoas que fantasiam no nosso meio hoje a ostentação, até mesmo porque Deus não nos chamou para ser rico. Ele pode fazer uma consequência, glória a Deus por isso, mas Deus nos chamou para ganhar almas. O evangelho hoje de ostentação abre esse leque na mente de alguns que estão começando do que eu quero ser itinerante para estar em lugares, para viajar, para conquistar status, e essa itinerância ela nasce de uma chamada de Deus. Tem que ter uma chamada de Deus. Quando aquilo que é de Deus me toma, a ponto de eu não conseguir fazer aquilo que eu elaborei para fazer, no que diz respeito a trabalho, faculdade, secularidade, e tendo em vista que todo cristão ele tem que estudar, seja como for, você tem que buscar o seu sustento, e
Se for de Deus ter essa itinerância na sua vida, ela vai acontecer. Porém, com toda a responsabilidade, a fim de que a sua família não passe necessidade, que você não passe necessidade, querendo viver algo que Deus não tem para você no momento, ainda que seja no momento. Ainda nesse ponto, tem um outro colega que ele disse que tornou-se vigilante. E aí ele fez concurso para ser vigilante, alcançou o almejado, só que num dado momento, a obra de Deus e os compromissos em Deus começaram a preencher tanto o seu tempo que ele teve que escolher. Ou ficar na vigilância e rejeitar as oportunidades que vinham de Deus, ou ficar com as oportunidades de Deus e deixar a vigilância de lado, no que diz respeito ao trabalho. Uhum. E hoje em dia ele é alguém muito bem sucedido dentro do ministério, porque a itinerância, ela nasce de uma chamada de Deus. Tem que ter a chamada de Deus. É interessante isso, pessoal. E eu quero deixar bem claro aqui que a gente não está falando mal de nenhum dos pontos. Eu até me apego ao que o pastor começou falando. Os dois são importantes, tanto o ministério pastoral quanto a itinerância é importante para a pregação e exposição do evangelho, para formar, para ajudar pessoas. Mas cada na sua área, nós estamos falando sobre a importância aqui nesse momento de você ter uma itinerância fundamentada da maneira correta. Porque, igual o senhor acabou de falar, a questão de você ter o seu trabalho e Deus te chamando até que você não consiga mais conciliar os dois para poder fazer a obra. E muitas vezes as pessoas fazem ao contrário, né? As pessoas, tipo assim, não tem nada para fazer. Não tenho nada para fazer, então eu vou pregar. Eu não tenho nada para fazer, não, então eu vou... Então, isso não é assim que funciona. Igual o senhor citou, o Ministério Itinerante, ele nasce de quê? De uma pessoa que começou a servir a Deus, começou a amar a obra, começou a sentar para aprender, começou a ouvir a palavra, começou a ensinar. Primeiramente, eu acho que o Ministério Itinerante, na minha visão, pastor, não sei se o senhor concorda comigo ou não, ele nasce dentro da igreja, no ministério local. Porque você vai começar limpando o banco, limpando a igreja, ouvindo o seu pastor no estudo no domingo à noite, participando de uma oração, participando do grupo de jovens, ou talvez do grupo de varões. E aí você vai servindo ali até Deus te moldando o seu caráter para você se tornar realmente um ministério e sair para fora, né? Na verdade, o ministério, ele não nasce quando todas as outras portas se fecham. Uhum. Tentei ser advogado, não deu certo. Tentei ser psicólogo, não deu certo. Então, já que nada deu certo, eu vou aderir ao ministério. Muito pelo contrário. O ministério é mesmo, tendo todas as outras portas abertas, a gente escolheu servir a Jesus. Então, o ministério, ele nasce diante de uma chamada de Deus e do nosso abrir mão de outras coisas para servir a sua vontade. Então, não existe ministério sem chamada de Deus. Ainda que Paulo fala que aquele que almeja o episcopado, boa coisa ele almeja, mas aquilo ali já é dentro de uma chamada de Deus. Não existe ministério sem chamada de Deus. E dentro dessa vaidade, ainda falando sobre a itinerância, muitos têm se perdido acerca de valores, que hoje em dia é o que é muito falado em nosso meio. Uhum. Pastor, cobrar para pregar é certo ou errado? Cobrar para pregar não é a regra. É uma exceção validada dentro de quê? Hoje existe o pregador mercenário. Isso aí existe. Todo ato de generalizar alguma coisa se torna errôneo. Mas só existe o pregador mercenário por conta da igreja miserável. Uhum. Que é aquela, quando eu digo igreja, instituição, CNPJ, igreja. Uhum. Que é aquele pastor que ele não compreende a necessidade. O camarada sai de casa, tem um combustível, aí dá a volta, e aí a gente conhece inúmeras histórias. Eu já passei por isso no começo da minha chamada de ir pregar e não tem nem a condição de voltar para casa. Porém, isso é uma exceção, não é uma regra. Uhum. Quando o ministério itinerante ele gira em torno da oferta, automaticamente esse pregador ele já se perdeu dentro do ministério. Uhum. Porque isso acabará se tornando um escândalo a ponto de envergonhá-lo. Como? Porque o ser humano é ganancioso, então ele sempre quer mais. E dentro disso, ele formará compromissos, contando com isso, com aquilo. E aí a gente entra nesse campo que... E no dia que não tiver agenda?
Aí ele vai ligar para um, vai ligar para outro, vai falar com outro. Me leva lá, me traz aí. E isso é uma itinerância forçada. Dentro de que a oferta, Paulo disse isso na segunda carta de Coríntios, fui ter convosco e não me tornei pesado. Uhum. Ainda que semeando as coisas espirituais, eu sou digno de receber as materiais, mas assim não fiz para não ser pesado. Então a gente entende que o trabalhador é digno do salário. O ministério itinerante, quanto o ministério pastoral, eles são dignos do salário. Mas, quando o itinerante faz daquela base, da sua mensagem, da sua pregação, um ato de cobrar, baseado em ter uma vida arregalada de luxo, ele já perdeu a essência do ministério. Porque se a oferta for o principal fato de fazer você se mover para levar uma mensagem, isso já te fez perder. E quando eu falo isso é com todo temor em Cristo Jesus e de forma nenhuma é visando atacar ninguém, mas uma verdade dentro do ministério se a oferta for a sua principal, o seu principal foco de levar a mensagem, você já se perdeu no ministério. Até mesmo porque isso não é regra, é exceção daqueles que não reconhecem. Nós estamos aqui no Goiás e você vai pregar lá no DF, lá onde eu moro, na cidade do Areal. Então o mínimo que o pastor Adriano tem que ter de compreensão é que o pastor Hélio está saindo do Goiás, ele vai precisar do combustível, ele vai precisar ter garantido a sua ida e a sua volta e de alguma forma que eu possa honrá-lo, visando que ele está indo semear aquilo que é espiritual. Ele está trazendo as coisas espirituais. E nisso aí já cabe até mais outra puxada. Qual? É o itinerante que não tem mensagem, ele não é um itinerante. Ele é alguém que está vivendo um conto de fada. Pastor, como assim? O camarada que ele é um homem de uma mensagem só. Onde ele vai, ele tem aquela mesma mensagem, aqueles trejeitos, as aplicações. Também porque, pastor Wellington, no meu ver, não é errado repetir mensagem. E a mensagem só é repetida para mim nessa visão de ser no mesmo lugar. Preguei hoje essa mensagem, mas amanhã eu estarei em outro lugar e vou pregar essa mesma mensagem. Porém, eu não estou pregando essa mesma mensagem por não ter outras. A necessidade do lugar, o ambiente, a forma espiritual que Deus conduziu. Às vezes até o mesmo tema, né? Mesmo tema, porém a dificuldade é quando se prega a mesma mensagem por falta de outras mensagens, por falta de buscar a Deus, buscar o conhecimento, buscar a aplicação do texto. E aí já implica em nos trazer a ideia de que uma vida de itinerante, sem oração e leitura bíblica, é um projeto embargado. Ele parece que está andando, mas ele não está andando. Porque quanto mais tempo a gente passa no lugar da oração, menos tempo você vai passar no lugar da leitura. Por quê? Porque quanto mais se busca de forma espiritual, a revelação salta aos nossos olhos. Não que não vá precisar da Bíblia de forma nenhuma, mas quanto mais tempo se passa na oração, menos tempo se passará cavando o texto, porque o espiritual saltará aos seus olhos na revelação do texto, nada fora do texto, na revelação do texto. Então eu vejo o desafio da itinerância, chamada. Tem que saber o momento da sua chamada. Eu não posso acordar um belo dia e dizer, hoje eu acordei itinerante e serei itinerante. Tem uma chamada de Deus dentro daquele conflito do servir, do conciliar, e eu entendo, sinal verde, Deus me chamou para essa obra. E segundo, a itinerância ela não é movida pelo valor, ela é movida por almas. Então, se a motivação for o valor financeiro de nos fazer sair de casa, a chamada já está perdida. São almas. E terceiro, não existe itinerante sem mensagem. Itinerante que não tem a mensagem, ele pode ser qualquer coisa, menos o itinerante, porque dentro da palavra mover-se e levando o alimento espiritual. Então tem que ter a mensagem. Entendi. Interessante, pastor. E aproveitando agora pra gente falar um pouquinho também mais sobre o ministério pastoral, que é a base para o itinerante, né? E muitas vezes hoje em dia, não sei como é que isso é pelo lado do senhor lá no Areal lá,
Mas hoje em dia, você não vê mais as pessoas querendo se tornar um pastor. Às vezes você fala, não, vai ser pastor, o cara já dá logo um pulo pra trás, não sei como é que tá por lá. Todo mundo quer ser itinerante? Todo mundo ou quer ser itinerante, ou quer fazer outra coisa, menos ser pastor, não sei por quê. Sendo que quando eu olho pra Bíblia, eu vejo que, o senhor já citou aqui, que a Bíblia fala que quem deseja episcopado, boa coisa almeja. Almeja. E eu vejo que o diabo tá querendo tirar do coração das pessoas, dos jovens, das pessoas que observam o ministério pastoral, e falam, não, isso eu não quero não. Pra você ver, né, como que ele sempre quer o contrário. Enquanto a Bíblia diz que é uma coisa boa, o diabo fala, não, isso aí pra mim não é. Mas o ministério pastoral é algo importante, né, necessário pra gente poder também viver, né, o evangelho. E até servir como pastor ou ser pastoreado por alguém. Pastor Wellington, na minha visão, só existe itinerante por conta do ministério pastoral. Que aí, trazendo para o lado de cá, são desafios diferentes, em contextos diferentes, mas a maior verdade sobre o ministério pastoral é que em Cristo Jesus ele é o responsável. O que forma um pregador? Ministério pastoral. O que traz a direção do ministério é o ministério pastoral. Lógico que cada chamada dentro do seu desafio. Como o senhor disse, o itinerante tem noites de solidão, tem momentos de dificuldade. Às vezes você está no hotel longe de casa, longe da família, sofrendo ataques do adversário. E o ministério pastoral? O ministério pastoral, ele tem os seus desafios árduos e espinhosos. Dentro de quê? Há um livro do Hernandes Dias Lopes, que é chamado De Pastor a Pastor. E ele diz algo muito interessante naquele livro, que o pastor, o primeiro desafio que ele tem é manter uma vida em santidade. Porque os pecados do pastor, ele diz no livro, são os mestres do pecado. Dentro de quê? Um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, se ele não tiver um instrumento preparado, ao invés de trazer o alívio, ele vai gerar mais dor. Assim é um pastor que está na frente da obra. Se o pastor não estiver no centro da vontade de Deus, ao invés de solucionar problemas, ele será aquele que trará mais problemas. E aí você vê que um dos maiores desafios do pastor é que ele vai cuidar de pessoas que vão chegar na igreja ferido, machucado, desenganado. Ele vai cuidar. E muitas das vezes, quando aquela pessoa está bem, sem generalizar, mas quando aquela pessoa está bem, muitos deles vão embora sem nem dizer adeus. E qual o desafio dentro disso? O pastor não pode se tornar alguém de coração duro, a entender, nunca mais eu vou cuidar de alguém. Todos que vierem, eu não dou mais atenção, se quiser vir, que venha. Quem morreu pela igreja foi Jesus, de fato, Jesus morreu pela igreja. Mas o pastor, que não é mercenário, ele também dá a vida pelas ovelhas. Dentro de que ponto? Esse é um grande desafio. Por quê, pastor Wellington? Cuidar de gente é difícil. Então, a ingratidão fere, a traição fere. E aí, se for usar aqui o maior exemplo pastoral, é Jesus. O ministério de Jesus teve traição do Judas, negação do Pedro, mas mesmo assim Jesus continuou a chamada. Porque ao mesmo tempo que o Judas o vende e vai embora, tem 11 que ainda permaneceram na mesa. Então o pastor ele tem que ter essa visão. Nunca parar por conta de quem foi, mas sempre permanecer por conta de quem ficou dentro daquela chamada. E aí um segundo desafio que ele cita nesse livro é a questão do gabinete. Hernandes Dias Lopes diz que o gabinete pastoral ele é um terreno muito escorregadio, porque é no gabinete pastoral que o pastor desce aos lugares mais baixos do que diz respeito à natureza humana. E por que se torna escorregadio? Porque tem pastores que eles mesmos geram a divisão, a guerra, a luta dentro da igreja. Como? Ouvindo aquilo que se é dito no gabinete pastoral, depois transmitindo em forma de pregação, transmitindo em forma de profecia, contando para melhores amigos dentro da igreja. E haja vista que é um pensamento meu, pastor Adriano. Esse termo, braço direito, braço esquerdo, cúpula, dentro da igreja, isso é algo inexistente, não deveria de existir. Pastor, mas só que João reclinava
a cabeça no peito de Jesus. Isso fala de afinidade, não de favorito ou favorecido. Então, quando um pastor toma um gabinete pastoral ou transforma uma fofoca em mensagem, profecia, algo do tipo, isso é uma grande forma de entrada do diabo entrar na igreja e fazer uma grande arruaça, porque o púlpito é o único lugar de pregar a mensagem, somente a mensagem. Nada além da mensagem no púlpito surtirá efeito, porque quando se foge da mensagem, nós temos mensagens mortas alimentando cristãos que estão mortos dentro do buscar um satisfazer do seu ego. Então olha só como o desafio do pastor é muito maior nesse ponto aqui do que o do itinerante. Porque não tem como o pastor pregar 2 domingos a mesma mensagem. Exatamente. Não tem como o pastor pegar aquilo que foi dito e transformar em mensagem. E dentro disso, o pastor ele vai ter que ter um desenvolver muito maior no aplicar da mensagem, na necessidade que a comunidade está precisando e sem interferir na via profética diante daquilo que ele ouviu. Então se torna algo... Dá um bug, né, rapaz? É bem sensível isso aí. Se torna algo muito mais desafiante, porque dentro daquele desafio que ele tem que ter uma graça de Deus na busca pela mensagem para poder dar seguimento no trabalho sem atingir uma parte nem a outra. E também vejo como um desafio muito grande, de forma pastoral, a questão financeira. Paulo diz que ninguém que milita a causa de Cristo se embaraça com as coisas dessa vida. Então a questão financeira para o pastor se torna algo muito difícil quando não se tem esse entendimento que a obra de Deus e aquilo que é da obra de Deus é para a obra de Deus e não para eu viver ao meu bel prazer, ao meu luxo, ter uma vida luxuosa. Não que seja errado dentro do ministério que Deus ele confere a cada um na proporção que se tem, o pastor ter um salário, ser assistido pela igreja. O que não pode é quando aquilo se torna um ato de extrema vaidade a ponto de, ao meu bel prazer, eu entender que se torna um luxo, quando na verdade a assistência da igreja, segundo a Bíblia, é para os órfãos, viúva, necessitado, carente. Então, dentro desse campo é um desafio para o pastor, que não deixar a avareza tomar o seu coração. Não deixar que as coisas dessa terra prendam o seu coração. E dentro disso, criar laços financeiros que o prendam. E a opinião do pastor Adriano, de forma nenhuma atacando nenhum tipo de igreja. Você vê que tem pastores que eles vivem de votos. Voto na quinta, voto na sexta, voto no sábado, 3 dias de voto. E isso aí é uma coisa que foge do termo bíblico. Pastor, por que isso? Como eu já tive, pastor Wellington, pastor Alice, eu já tive essa oportunidade de pregar em tal lugar, questão de ética, eu não vou estar citando o nome, e ao término, um pastor me procurou e falou assim: pastor, eu tô com meio aqui para a gente fazer um mover e chamar o povo. E eu disse: amém, pastor. Mas que mover seria esse? Ele disse: não, é um aplicativo que a gente tem agora. E aí, esse aplicativo, ele traz CPF, nome, endereço, nome de parente, tudo isso. E aí funciona assim, a gente faz 3 dias de campanha. No primeiro dia, eu solto algumas revelações e aí a gente passa o envelope. Segundo e terceiro dia, a gente traz o povo e aí no último dia, tudo aquilo que for angariado, a gente racha. Eu fiz em tal igreja e deu um valor X e foi muito bom. Então você percebe que não existe mais ministério dentro dessa questão, porque ele se embaraçou com aquilo que era financeiro, a mentira entrou na verdade e aí ficou igual a capa de José, que rasgaram, era a capa, passaram no sangue que não era dele. Mentira. A capa é verdadeira, mas o sangue é mentiroso, ou seja, a gente traz o aplicativo, usa a mensagem, verdade, e aí passa os envelopes.
Então eu junto aquilo que de fato é verdade com aquilo que é mentira, a gente embola. E qual é o fundamento? Financeiro. Então dentro disso você vê o quão perigoso é. E eu não sou contra a revelação, pastor. Sou continuista, assembleano, creio nos dons de Deus. Mas tem coisas que estão na cara, que as pessoas andam tão desesperadas e por falta de leitura bíblica, que elas correm atrás de coisas que são supérfluas, do tipo placa do seu carro, CPF, tamanho que você calça, data do seu nascimento. Eu vejo que na sua família, outra hora, alguém foi, alguém teve. Só que profecias bíblicas, quando Deus quer falar com alguém, ele fala pelo nome. Samuel, vai na casa de Jessé. Um dos seus filhos eu darei como rei a Israel. Ele vai lá, todos os filhos passam, nenhum daqueles é. Quem é, senhor? Está aqui? Não. Tem mais um? Tem. Quem é o menor está no campo, ou seja, é muito preciso. Certeiro, né? Certeiro. Por exemplo, Paulo perde a visão, está na rua direita, na casa de Judas. Ao mesmo tempo, Deus fala com Ananias, vai lá, Ananias. Ele está lá. O endereço certinho. Endereço certo, ele chega lá. Ou seja, as coisas de Deus não têm confusão. Então, dentro disso, pastor Wellington, eu vejo também essas diferenças e desafios no ministério pastoral, tanto quanto na itinerância. Mas para o pastor, nessa veia aqui de estar no mesmo lugar, mensagem, cuidado, ouvir, não transformar em mensagem aquilo que é dito, não se embaraçar com quem vem à mão, cada um no seu desafio, mas o ministério pastoral nessa veia, você vê que ele tem uma dificuldade muito maior. É interessante porque, igual você está falando aí, se for botar os dois um do lado do outro, os dois têm desafios, né? Os dois têm desafios. E são difíceis os desafios, porque você vai ter que entender, estar bem sabendo discernir a voz de Deus para ambos os casos. Sobre como, pro itinerante, qual mensagem pregar, o que falar, Deus que vai dar direcionamento. O pastor não misturar as coisas, que é uma dificuldade. Como é que você vai pregar no domingo à noite se tu ouviu não sei o que lá na sexta-feira? No gabinete. No gabinete fala, poxa, e agora? Você não vai ser induzido por isso? Olha o fio da meada como que é. Tem gente que o pastor vê aquele gabinete na hora de pregar, mas que tem gente que... Então aquilo ali automaticamente, mas é dentro dessa visão, pastor. Os dois estão na total dependência de Deus. E pra gente trazer uma figura, algumas figuras bíblicas aqui, pastor. Qual que o senhor poderia citar de ministério pastoral e um de itinerância aí para nós? Eu poderia citar Paulo, e ele seria uma figura cabal para os dois, tanto itinerância como o ministério pastoral. Mas no ministério pastoral, eu vou citar Moisés, porque numa visão bíblica, Moisés foi um primeiro pastor. Na saída do Egito, do povo, Moisés pastoreou, e ali você vê os desafios pastoriais. O povo é duro, né? O desafio pastoral na vida de Moisés, e que não era uma congregação pequena, meus irmãos. Era uma congregação de mais de 500 mil de pessoas. E você vê uma coisa interessante e preocupante, é que no momento em que o povo está com sede, no deserto que gera aquele conflito, que Deus manda ele tocar na rocha, e Moisés bate na rocha, e aquilo desencadeia, que o Senhor diz, tu verá a terra, mas tu não entrará nela. E para os dias de hoje, aquilo é uma aplicação muito extraordinária e de uma força total. Por quê? Porque por conta da pressão do povo, você vê que Moisés excede aquilo que Deus disse para ele fazer. E ele não entra na terra prometida. E tem muitos pastores hoje que, pressionados pelo povo, eles estão ficando de fora da terra prometida. Porque o pastor ele não pode ser alguém que está numa corda bamba, com uma bandeja na mão de um lado e uma bandeja na mão do outro, a fim de agradar gregos e troianos. Se você é grego, com você eu serei grego. Você é troiano, para você eu serei troiano, a fim de agradar. Não, o pastor ele recebe a ordenança de Deus e segue ela a maneira que ela tem que ser seguida. Você vê que o pastoreio de Moisés ele é caracterizado pela pressão do povo. O
povo pressiona. Moisés, estamos com fome. Moisés, estamos com sede. Moisés, então todo momento ele está debaixo de pressão. E hoje em dia, se você for analisar, nunca se viu tanto um índice de pastores depressivos e de suicídios de pastor. Isso é algo que outra hora, tempos atrás, eu tenho pouco tempo no Evangelho. Tem 14 anos que eu caminho com Cristo, mas outra hora, 14 anos atrás, não se ouvia falar, pastor tirou a própria vida, ou coisas do tipo. É que a pressão psicológica no campo pastoral, ela também faz isso. Com que alguém ande de forma atingido psicologicamente, atingido espiritualmente, sentimentalmente, fisicamente, porque o pastor, ele tem uma chamada de Deus, ele é um escolhido ungido de Deus, só que ele continua sendo um pai, um filho, um esposo, um ser humano que tem sentimentos, como aconteceu esses tempos agora. Um pastor se suicidou e isso virou uma matéria, mas não vou estar citando o nome aqui, com reverência. Sai uma matéria de jornal e tudo por questão de ética. E quando aquele líder pegou a oportunidade para falar dias depois, ele disse assim, ele nunca foi pastor na verdade, porque eu sou pastor, já passei por inúmeras dificuldades e eu nunca pensei em tirar minha própria vida. Qual é o cerne? Porque se criou-se essa ideia que o pastor ele tem que ser um super-homem, um super-herói, ele não pode chorar, ele não pode sangrar, ele não pode gemer, quando, na verdade, o pastoreio é humano. Quanto mais humano em Deus ele é, maior será o seu alcance. Mas no pastoreio de Moisés, eu vejo duas coisas. Ao mesmo tempo que tem a pressão do povo, também tem a provisão de Deus. Ao mesmo tempo que tem um Moisés angustiado, também tem provisão de Deus, cuidado de Deus, direção de Deus. Então Moisés, para mim, ele é uma figura, um referencial do pastor. Por quê? Porque dentro daquela chamada que ele diz, Senhor, mandarão, porque eu não sei falar, e esse saber falar é que ele é pesado de língua. E Deus diz assim, não, Moisés, eu sou contigo. Quando chegar lá, eu sou contigo. Mais importante do que você é quem está te chamando, Moisés. Sou eu. Quando ele diz, Senhor, eu sou pesado, mandarão, ele está dizendo, Senhor, eu sou isso aqui. Incapacitado, sem capacidade. Mas olha o poder da graça. Pega quem não é e faz ser, porque nasceu de uma chamada. Nasceu de uma chamada. Tem que ter uma chamada de Deus. Se não tiver, não vai. No entanto, que ele atravessa com o povo e vive maravilhas, porque todo ministério pastoral, ele é caracterizado pela dor, mas ele também é caracterizado pela alegria de servir. Ao mesmo tempo que você vê um Moisés que sofre, você também vê um Moisés que tem um amor no coração tanto, que ele diz, Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença ela não for conosco, porque meu pastorear está na dependência da tua presença. Então eu vejo, primeira figura, pastoral, ministério pastoral, Moisés. Itinerante, eu vejo Paulo, que também poderia ser aplicado como pastor. E Paulo como itinerante por quê? Paulo faz o uso cabalmente da palavra, está em movimento. Implantador de igreja, de lugares em lugares. E você vê em Paulo uma característica extraordinária do ministério itinerante. Qual? Paulo tem a mensagem. Paulo tem a chamada. E na defesa de Paulo, ele vai dizer, trago em meu corpo as marcas do Evangelho. Ou seja, vivo o Evangelho, estou no Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Que, se não me falha a memória, o versículo 9, quando ele está combatendo os falsos apóstolos que estão se levantando na igreja. E aqueles apóstolos estão questionando Paulo, porque eles estão dizendo assim, o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo, a itinerância de Paulo, a chamada de Paulo, ela é fictícia. Paulo, ele não tem no seu ministério a real chamada e as marcas.
Então a mensagem dele não condiz com o desejo do seu coração, porque o desejo do coração de Paulo é oculto. Aí os cristãos querem que Paulo se defenda com as experiências que ele teve. Diz assim, Paulo, você tem que contar com as suas experiências. No entanto, que ele diz assim, eu não me vangloriarei em mim, me vangloriarei no Senhor. Mas no 9 ele diz, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi levado ao terceiro céu e viu coisas tão inefáveis que nem é lícito ser contado. Só depois que ele diz que é ele. Porque ele diz assim, por conta das revelações me foi dado um espinho na carne. Por conta das revelações. Ministério itinerante, ele caminha debaixo das revelações. E essa revelação em si, porque ele cita lá também, eu fui ter com vocês com prodígios, maravilhas, manifestação de poder e palavra. Mas essas revelações primordialmente, principalmente, da palavra. Paulo implantava a igreja através da palavra. A palavra, sempre a palavra. No entanto, que no seu ministério, dessa maneira itinerante, quando ele pede em prisão, traga a mim a capa, os livros, principalmente o pergaminho. Palavra. A itinerância é formada na palavra. Lógico, sinais, prodígios, maravilha, não tem como estar fora, porque é um contexto. A palavra é o poder e o poder se revela. Mas eu vejo na chamada de Paulo em itinerância a palavra, a experiência e as marcas. Ele não era um cara que acordou um belo dia e falou, hoje eu sou itinerante. Eu vou pregar aí, você pregar. Ô, pastor, você tem como tu abrir uma agenda para mim aí? Ô, pastor Wellington, me encaixa aí na tua igreja. Que são falas hoje do nosso tempo. E sem querer criticar também quem faz, cada um permaneça na chamada, como foi chamado, como acha que deve ser a chamada, mas uma itinerância de responsabilidade, ela espera o tempo de Deus. E que é uma palavra que quando você diz me leva aí, você está à mercê daquilo que você está pedindo, não é um compromisso de Deus, não é Deus que está te levando. É o pastor Hélio que está abrindo a porta. Então, ministério que o homem abre a porta, ele mesmo pode fechar. Mas o que nasce da itinerância de Deus, Deus cuida. E dura pouco também, né? Aqui a porta que o homem fecha dura pouco, cara. Dura pouco e eu acho que Deus não faz nada para dar crédito ao homem nesse ponto. Pô, fulano tá lá, mas foi porque o pastor Hélito que abriu a porta, que fez. Não, muito pelo contrário. Então a itinerância eu vejo como exemplo dentro da pergunta. Apóstolo Paulo como um itinerante compromissado com a palavra, compromissado com o zelo, compromissado com a obra e de experiências ministeriais. Experiências ministeriais. Por isso que a obra de Deus é degrau por degrau. Não tem como, tem que passar. Tem que passar. Tem uns tempos ministeriais. Não sei com o senhor como foi a formação, mas eu sou do tempo que na época era porteiro. Você vem auxiliar, porteiro, obreiro, não que seja uma regra assim. Mas no meu caso, auxiliar, porteiro, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, 14 anos servindo ao ministério. Mas hoje em dia as pessoas querem saltar. E parece que quanto maior é o título, mais bonito fica. Mas sem um preparo, tudo será em vão. Tudo será em vão. Um itinerante, ou melhor dizendo, todo cristão, ele tem que investir no ensino. Eu vim de uma época que quando se falava em teologia, as pessoas falavam assim, você está muito novo para fazer teologia. Se fazer teologia, você vai desviar. Porque não se teve uma percepção do que é teologia. Então, todo pregador, todo cristão, ele tem que ter o conhecimento da Bíblia. Então, o pregador, o itinerante, que ele não investe no conhecimento, e terá uma chamada muito curta. Porque as pessoas querem ouvir no púlpito um conteúdo. E por maior que seja o púlpito, pastor, ele nunca vai esconder o pregador. Todo o púlpito revela o pregador. As pessoas estão ali, então, quando alguém assume o púlpito e diz, estou aqui, mas eu não tenho nada para dar. Ele já está no lugar errado, não era para ele estar lá. Se ele não tem nada para dar, o que ele está fazendo lá? Então, investir, pregador, você pregador, pastor jovem pregador, começando minha chamada, tem uma chamada, você não começa pelo púlpito, você começa pelo investimento para estar no púlpito.
Por mais que você não tenha condição, hoje ainda não trabalho, não tenho condição, ou trabalho e recebo pouco, mas uma vez por mês você consegue comprar um livro e formando uma biblioteca, um conhecimento. Porque na época que eu comecei, a gente dava mais ênfase no sapato brilhoso, no terno brilhoso. Hoje em dia acho que nem usam mais o terno brilhoso. Comecei com o terno brilhoso. Não, começou, deu uma mudada já. Aquele que parecia, eu tinha um prata que parecia o surfista prateado. E quanto mais brilhoso era, parece que era mais... Mais um som traseiro. Mais chamava atenção, mas já apanhei muito nos públicos por causa daquele terno, misericórdia. Mas hoje em dia eu entendo que a necessidade é outra. Lógico, o ministro ele tem que andar bem vestido, porém a mensagem é o principal, primordial. Investir em livro, investir na sua biblioteca, investir curso básico de teologia, passa para o médio, depois quando der faz uma faculdade, porque esse é o principal do cerne da mensagem. Certo sábio disse que o pregador ele é um estudante que nunca se formará, ele nunca se forma, porque nunca ninguém conhecerá o todo, não tem como, mas o itinerante, ainda pegando esse exemplo de Paulo, ele tem um conhecimento, ele tem a formação, ele tem que saber o que ele está falando, para quem ele está falando, como ele está falando. Coisa simples. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Quando escreveu. Quando escreveu e qual é o foco da mensagem? Por que eu estou indo pregar essa mensagem? Qual o intuito da mensagem? Eu quero, nessa mensagem, qual é o propósito? Eu vou falar isso aqui para sair lá no Instagram? Vou falar isso aqui para alguém filmar e eu ter visualização? Fazer um corte, hoje em dia vou fazer um corte, vou falar isso aqui para chamar a atenção? Eu vou falar isso aqui porque eu acho que o povo vai dar glória a Deus quando eu falar isso aqui? Ou a construção da mensagem, a igreja será edificada nisso? As almas se renderão nisso. Eu vou falar do amor de Cristo, porque o Senhor alcançará as almas perdidas depois de um enredo da oração. É interessante, pastor, isso aí. Eu até anotei um negócio pra gente comentar, mas antes, se o senhor me permite, só um minutinho pra gente poder falar um pouco dos nossos patrocinadores aqui. Tem que fazer um mexãozinho deles, né? Agradecer a Deus, primeiramente, por todos que têm nos abençoado, têm nos ajudado. Nós estamos aqui hoje porque tem pessoas investindo em nós, ajudando esse projeto ir pra frente, tá bom? Então já guarde isso no seu coração. Se você estiver começando algo, saiba que você não constrói nada sozinho. Nós precisamos de pessoas, tá bom? Às vezes nós vamos orar, pastor, pedindo a Deus algo, e Deus vai mandar pessoas para nos abençoar com algo que nós pedimos. Não é assim? E foi assim, Deus mandou pessoas para nos ajudar. Ó. Nós temos aqui nossos patrocinadores. Temos o Tecmatos, que você que está precisando mexer com uma máquina de lavar, geladeira aí, de algum problema, tá aqui o Instagram dele, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vá lá, procure ele com responsabilidade, fazendo o serviço certinho, pode ter certeza que vai trazer um bom benefício para você. Fotografia, pessoal, temos o nosso amigo Alisson Fernandes, inclusive é o nosso editor que está ali atrás das câmeras, tá bom? Que você possa também procurá-lo aí, fazer foto, filmagem, isso é fotográfico. Temos também a nossa irmã pastora Leia, transformadas, personalizadas, caneca, camisa, agendas, quer melhorar sua Bíblia também, ela faz esse trabalho aí, tá bom? Quer pintar a tua igreja? Quer pintar a sua casa? Quer ter um precinho mais barato aí? Procura o nosso Pra Colorir. Tintas, texturas especiais aí pra você dar um grau na sua casa, tá bom? Temos também aí, pessoal, Carvalho Serviços e Manutenções. Talvez você quer fazer uma reforma na sua casa, construir um quarto novo, ou você quer pintar, arrumar um banheiro que tá bagunçado. Chama ele lá, que ele vai estar abençoando a sua vida também aí, fazendo serviço de qualidade, tá bom? Esses são nossos patrocinadores. Queria agradecer a todos por estarem nos ajudando a fazer esse podcast estar cada vez mais abençoado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E pastor, voltando aqui pro nosso assunto, eu costumo dizer que bênção fora do tempo se torna maldição. E sobre isso que o senhor falou, às vezes a gente quer que o nosso ministério avance sem a gente estar preparado, é um problema. Eu citou o apóstolo Paulo como itinerante, eu lembro que o apóstolo Paulo ele começou a pregar. Mas duas coisas que eu queria salientar para você que está em casa, para a gente poder comentar aqui também. Ele, antes de pregar, ele teve o tempo de preparo, que ele foi lá e se encontrou em Damasco com o Senhor Jesus, Deus apareceu para ele, mas ele ficou 14 anos ainda em preparo. E outro ponto interessante, ele não passou por cima da autoridade de Pedro, que era um dos principais da igreja. Então, ou seja, nosso ministério de pregador itinerante, você vai ter que ter um preparo e sempre vai ter uma liderança para você estar submisso. Porque o apóstolo Paulo poderia bater no peito e falar, não,
Sou judeu, cara. Sou formado falo 3 línguas. Tenho um recurso para falar, não vou me submeter a Pedro, não. Vou fazer o que eu quero fazer. Mas ele teve a humildade de ir lá conversar com Pedro, expor o que ele estava fazendo para que eles pudessem trabalhar juntos. Isso é interessante, né? E eu acrescento mais que ele não começou de portas abertas. Quando ele começou, exatamente, não aceitavam a mensagem. Nem os discípulos queriam falar com ele, né? Se Barnabé não tivesse levado lá. Então, isso aí você vê a construção de um ministério. O senhor falou algo interessante antes da apresentação dos patrocinadores. Ninguém cresce sem investimento. Se não houver o pastor, não tem um itinerante. Porque quem envia o itinerante é justamente o cuidado do pastor. Paulo encontrou-se com Jesus. Nós entendemos que a exceção não é a regra, porque ele mesmo diz que porque eu recebi do Senhor, na época e no contexto de Paulo. Hoje não. Hoje você tem que estar debaixo de um ensino, de uma liderança, de um aprendizado. Ninguém vai se levantar hoje e vai dizer, não, porque eu recebi do Senhor e eu vou sair por aí afora. Aí se torna uma ideia errante. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia dentro do texto, contexto, porquê, época, como, onde, que para facilitarmos o nosso caminhar. Então, dentro disso também eu coloco que, corroborando o pensamento do pastor Wellington, Paulo não começou de portas abertas, meus irmãos. Paulo começou de portas fechadas e fez da rua o seu púlpito, das praças o seu púlpito, para a glória de Deus. E você vê que a chamada que é de Deus tem esse fator. Qual? Dificuldade, não aceitação e depois o crescimento. Mas quando Deus planta uma semente, ninguém sabe a imensidão e onde ela vai chegar. Deus plantou. Pastor Wellington aqui no Jesus Mais. Ninguém sabe onde vai chegar, até onde vai, a proporção que se tomará. Porque esse crescimento está nas mãos de Deus. Então, tentar acelerar o crescimento é ser um forte candidato à frustração. E dentro disso, não há comparação ministerial, pastor Wellington. Não existe. Porque todas as vezes que você vai comparar o seu ministério, seja ele qual for, tanto no campo pastoral, o pastor lá como eu, que a igreja está caminhando 6 anos, 70 membros. Como um itinerante que vê o camarada postando uma agenda mensal e lá tem 20 datas ou 30 datas, por aí vai. Porque você nunca vai se comparar com alguém que está na mesma situação que você. Mesmo tempo de pastoreio, tempo de ministério, sempre você vai procurar uma comparação que vai ser desleal. E por quê? Porque o ministério daquela pessoa que você está comparando, ela já tem um tempo de existência e já tem uma caminhada, um tempo de trabalhar, um tempo de mover de Deus na vida dele. E não há comparações porque não tem ninguém na frente, ninguém atrás. Cada um está no tempo determinado por Deus dentro da sua chamada. Tanto do cuidado como do desleixo, que a gente sabe. Tem pregador que só prega a Bíblia no dia que vai pregar. E tem um camarada que estuda aquela mensagem um mês antes. Quem você vai querer ouvir? O camarada que está ali no culto pregando e a mensagem dele é só pega, 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 recebe, recebe, recebe? Ou o que traz o texto, contexto, aplicação? Então não há comparação ministerial. Cada um está no seu tempo, da maneira que cuida da sua chamada. Ministério não existe comparação. Todas as vezes que alguém compara o ministério, vai ser frustrante. Exemplo, vou começar um podcast amanhã. E quando eu começar esse podcast, eu vou olhar aqui para o podcast Jesus Mais e vou fazer a comparação. E os senhores estão aqui há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Tem proporção do camarada que vai começar amanhã tá de igual com alguém que tem 5 anos naquilo que faz? Não tem proporção, não tem como. Por quê? Porque eu já tenho uma história, uma caminhada, um labutar, um caminho que se tomou até chegar até aqui. E para alguém que está começando, será tudo mais difícil. Que está no meio, será tudo mais difícil. Então, ministério não existe comparações. Ministério não existe comparações. E é interessante o que o senhor falou, para a gente finalizar esse assunto aqui, né? Porque realmente não tem comparação. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, não tem um ministério igual ao outro. Pedro tinha um, Filipe teve outro,
Paulo teve outro, cada um teve o seu papel, a sua importância para o seu determinado tempo. E não sou eu que vou falar, esse foi maior que o outro. Não é sobre grandeza de ministério, é sobre cada um fazer o seu propósito, fazer aquilo que foi chamado. Talvez você foi chamado para poder influenciar 10 pessoas. Influencia 10 pessoas. Talvez foi chamado para influenciar 10 milhões. Influencia os 10 milhões. Glória a Deus. Mas faça aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu acho que isso é interessante. Nós temos um quadro que fala sobre propósito e nós falamos isso. Cara, é importante você fazer o teu propósito. Talvez você vá pastorear uma igreja de 10 membros. Mas Deus te colocou ali para isso. Se a gente for olhar para os profetas, tem profetas que profetizou muito tempo. Profetas que profetizaram só um pouco tempo. Entendeu? E aí você vai ver, vamos supor, Jonas profetizou para um povo. Jeremias profetizou para 2 nações. Entendeu? Então, cada um tem o seu papel. Eu acho interessante a gente ter essa mentalidade de que eu tenho meu papel, eu tenho minha função, e eu estou aqui para fazer algo, e ele está para fazer outro algo. O importante é o seguinte, todos cooperam para um reino. Utilidade, né? Acho que o ministério é utilidade. Dentro da utilidade que você tem, não querendo ser aquilo que você não foi chamado para ser. Quando se sabe quem se é e quem você não é, fica mais fácil de caminhar dentro do ministério. Então eu fico também com essa palavra, utilidade, propósito, cada um no seu tempo. Tem gente que prega muito menos tempo do que eu, e o avanço do ministério é abrangente a alcançar muito mais pessoas. Isso é reconhecível. Pessoas que têm a mesma idade que eu, e o avanço ministerial é muito maior. Isso ali não gera uma frustração em mim e nem uma questão de sofrer os ataques ou de atacar pessoas, porque quando se entende quem você é e a utilidade que você tem dentro do seu ministério, você é alguém que não vai se perder, porque para cada um Deus tem um propósito. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, sereis minhas testemunhas em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Tem gente que vai ficar só em Samaria, e glória a Deus, é aquele propósito, é a utilidade ministerial. A itinerância. Tem gente que vai ficar na Judéia, e tem gente que vai até os confins da terra. O importante é que o reino seja apregoado. Então isso é importante. Quando eu entendo isso, eu não vou sofrer com comparações e nem vou gerar ataques desleais, porque ambos as chamadas, tanto pastoral quanto ministerial, hoje são alvos de crítica. Tanto itinerante como pastoral são os maiores alvos de crítica. Dentro daquilo que faz, como que não faz hoje com a internet. Essa abrangência da gente alcançar muitas pessoas com a mensagem também atrai aquilo que são chamados haters, né? Sobre aquilo que você faz, o podcast, a mensagem que você posta, a forma que você prega. Mas em tudo isso você vê que é para o crescimento do reino de Deus. Tudo isso é para o crescimento do reino de Deus. Então, pessoal, a gente não está aqui para poder falar mal de um nem de outro, mas para mostrar. Eu acredito que foi mostrado para você que está do outro lado aí as características, a importância de cada um. E a gente finaliza assim, dizendo o seguinte, ambos são importantes, independente daquilo que você faça. Se você é pastor, se você é itinerante, faça com amor, faça com responsabilidade, faça com tremor e temor, porque você está representando a Cristo, tá bom? E outra coisa, ore uns pelos outros. Entenda que você está fazendo uma parte, como a Bíblia diz, nós somos um corpo. Talvez uma mão o itinerante, vamos supor, o itinerante é a mão e o pastor é a outra mão, mas ambos vão trabalhar em prol de um corpo. Então que você possa orar pelos pastores, os pastores orem pelos itinerantes, e que a gente possa juntos fazer a obra do Senhor Jesus. Não é verdade? Pastor, para antes da gente terminar, queria fazer um bate-bola com o senhor aqui, fazer uma pergunta e o senhor responde aí o que o senhor responder eu acho a melhor forma, tá bom? É pergunta simples. Um exemplo, Vambora. Qual é o seu versículo preferido? Versículo preferido, Isaías 6,55. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Bom. Se você pudesse ser um personagem bíblico, qual seria? Pensa aí, mano. Qual seria? Eita, hein? Tu me colocou no estreito, hein? Digno não seria de ser comparado a nenhum dos tais. Mas se pudesse... Eu vou representar o ladrão da cruz, o da direita. Da direita. Que pela graça foi salvo. Bom.
Quem foi sua fonte de inspiração ministerial, fora da Bíblia? Fora da Bíblia, então, todos nós temos que ter referências. Uhum. Mas as minhas referências, perto de mim, próximas a mim, primeiro, foi o pastor a qual eu me converti, na época que eu saí do presídio numa quinta, fui para a igreja na sexta, e lá eu servi a Jesus 9 anos e saí para viver o ministério que eu tenho hoje. Uhum. E da época, conhecido daqui, do meu tempo, que eu era porteiro, Uziel Batista, pastor Antônio Márcio, que eu ouvi muito pregar na minha época de auxiliar, pastor Edson Mendonça. Então essas foram as minhas fontes de inspirações, o meu pastor Júnior Santos, que da época foram as minhas fontes do crescimento, que perto de mim, que eu ouvi pregando, ensinamentos. Aquela questão de você mais jovem, o pastor terminar de pregar, você ir lá perguntar, de onde você tirou isso? Uhum. Como que é isso? Como que eu faço para aprender isso? Eu lembro que uma vez o pastor Zé Batista pregou, e eu falei assim, pastor, como que o senhor faz para gravar essas coisas assim da Bíblia? Dentro da salinha que tinha uma recepção. Ele falou assim, meu filho, a Bíblia a gente não grava, a gente aprende. Então ore e peça para Deus revelar, que Deus vai revelar. Então minhas inspirações e referências de homem de Deus são esses que eu acompanhei de perto de mim, que até hoje estão aí pregando o evangelho e ganhando almas para Cristo, pastoreando, e glória a Deus por isso. Que benção. E para você estar em casa, pessoal, para quem não sabe, o pastor Adriano Mendes, o pastor Adriano Garcês já veio aqui já contou um pouco do seu testemunho. Assista lá, vou deixar aqui o card, tá bom? Vai estar aparecendo aí para você ver. Assista lá, ele contou um pouquinho do testemunho, contou um pouquinho da história dele. Tenho certeza que vai te edificar também, tá bom? Qual louvor, pastor, mais toca o seu coração? Louvor, hoje eu tô ouvindo muito aquele louvor da... Esqueci o nome daquela irmã, acho que é Julie. Juliane? Acho que ela fala assim, é um louvor que foi até no nosso congresso, ele tocou muito, que ela retrata aquela história da mulher que foi pega em atos de adultério. Eu também não. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Já ouviu esse louvor? Rapaz, não, né, pastor? eu sou meio devagar, tu conhece? Pastor ele é da música, né? Pregador, levita, pastor conhece tudo. É tudo, Não, pastor é diferencial, pastor Alisson. Esse aí. Quem é esse? O nome do louvor. Quem é esse? Não é isso, pastor Alisson? Quem é esse? Pronto. O que o senhor mais gosta de fazer no momento de descanso? Descanso eu gosto de ficar com minha família. Ficar com meu filhão que nasceu agora, minhas filhas. Aproveitando, né? Eu gosto de ficar no momento de descanso. A gente tá junto todo dia, mas sempre que eu posso, eu gosto de ter um lazer com minha família, sair, a gente tá junto. É top. Bom. E o que um itinerante não deve fazer? Aí é um tema para outro podcast. Eu sei que vai gerar uma... Não, aí é um tema para outro podcast. Como vocês falam, cara, não faz só isso, meu amigo. Não faça isso. Primordialmente, um itinerante... O que ele não deve fazer? Ele não deve assumir o púlpito e falar mais dele do que da Bíblia. Pronto. Segundo, ele tem que ser respeitoso ao tempo. Uhum. O pastor Hélio está com a oportunidade, ele tem 40 minutos para pregar. Bateu 40, 50, 1 hora, 1h10. Você não voltará naquele lugar, dificilmente você voltará. E terceiro, pastor, um itinerante... Isso aqui é até do nosso seminário teológico, a mensagem ao mensageiro, que a gente aplica na igreja. O itinerante, ele tem que ser ele mesmo. Não quando ele assumir o púlpito, as pessoas veem aquele outro pregador que ele admira. Ou eu, quando comecei a pregar mesmo, eu tinha muita referência pelo pastor Júnior Trovão. Uhum. Mas chegou um tempo que eu era ele. Eu pregava igual ele, fazia os trejeitos dele. Abre a boca que eu vou falar, profeta, aquela coisa toda. E um dia eu fui pregar num determinado lugar e ao término o pastor me chamou e falou assim, cara, você é muito admirador do fulano de tal, né? Eu disse, não sou, gosto da mensagem dele. Ele falou assim, pois é, quando tu pregava eu via ele todinho. Então logo no começo Deus já me deu esse alerta. Uhum. O itinerante tem que ser ele mesmo, da sua forma, do seu jeito, porque as pessoas não querem levar um para ver outro.
até mesmo vai desqualificar o seu ministério. Então, para eu não alongar o tempo, vou ficar com essas 3. Fale da Bíblia, não de você. Respeite Experiência pessoal não é evangelho. Respeite o tempo que lhe foi dado e seja você mesmo no púlpito. Ainda que você tenha admiração pelo pastor Wellington, ver ele pregar, a forma que ele dá ensino, ele é um referencial. É alguém de ser admirável, mas no púlpito seja você. Também porque a mensagem copiada, ela tira totalmente a autoridade do ministério do itinerante. E eu quero citar aqui que o pastor, ele é o arco, e o itinerante, ele é a flecha. Uhum. Um itinerante que congrega, ele tem a força para ser lançado pelo pastor. E um pastor que tem um ensino, ele alimenta o itinerante para que ele possa levar adiante aquilo que é passado. Top. Qual o seu maior medo? Meu maior medo? Homem de Deus, acho que os meus maiores medos eu já venci, né? Que no caso era não ter família, não ter ninguém, ser sozinho, terminar minha história da forma que eu vivia. Hoje, para nós, nós estamos como Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Lógico que quando se fala esse termo, a gente usa aquela questão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Nós somos a geração do arrebatamento. Uhum. Mas, de fato, é isso. Os maiores medos já foram sanados. Glória a Deus. Para terminar, pastor, qual o livro o senhor recomenda? Tirando a Bíblia, claro, né? Recomendo. A Bíblia com certeza, a Bíblia é a criação de todos. Então, eu quero deixar esse livro aqui, como a gente falou desse tema, de pastor a pastor, do Hernandes Dias Lopes, porque ele cita de ambos. É um livro fenomenal e é um custo-benefício barato. Ele fala tanto da questão pastoral quanto da parte da itinerância. Então, esse livro aqui eu quero deixar ele citado, de pastor a pastor, Hernandes Dias Lopes, e também dar um conselho aos jovens pregadores que invistam na sua chamada ministerial, façam cursos, comprem livros e sempre caminhando em uma vida de oração, que é isso que vai levar o seu ministério à frente. Lembrando que a semente que Deus plantou em você, ninguém pode dizer onde vai chegar. Pastor, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre uma alegria recebê-lo. Obrigado por ter aberto mão do seu tempo um pouquinho aí nesse dia, que eu possa continuar abençoando sua casa, sua família, seu ministério. Sabe que nós acompanhamos seu ministério aí. Tô te devendo uma visita lá, vou lá qualquer dia desse lá. Eu sempre programo pra ir, mas parece que é uma coisa. Toda vez. É uma coisa. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tá bom? Qualquer dia desse, quando o senhor me ver por lá, não assuste não, porque eu vou pagar minha visita que eu tô devendo lá, tá bom? Obrigado, tá? Por ter vindo aqui mais uma vez. Agradeço muito. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? De estar com o senhor. Obrigado pela recepção, pastor Hélio, pastor Alisson. Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção. Sinto muito bem estando convosco. E para mim é uma alegria. Gratidão, tá bom? Deus abençoe que esse projeto possa alcançar inúmeras vidas, em nome de Jesus. Amém. No mais, o Senhor proverá para a glória de Deus. Amém. E você que está aí do outro lado, obrigado, tá bom, por ter assistido esse podcast. Comente aí o que você achou, comente a parte que mais chamou sua atenção. Mande para mais pessoas também, para que mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo, tá bom? Curta aqui, para que esse vídeo também seja enviado por mais pessoas pelo logaritmo aí também. Beleza? E se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal ainda, tá bom? Nós estamos aqui sempre buscando ter sempre mais e mais de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.